Deus pode chegar a qualquer coração, por mais endurecido que este seja, enquanto durar o tempo de graça ou enquanto tivermos o nosso último suspiro. Nunca deem ninguém por perdido. Quando está em jogo a nossa vida eterna, a misericórdia de Deus pode avisar-nos através de vários instrumentos. Pode ser através de um familiar, pode ser através de um sonho, pode ser através de várias circunstâncias que possamos estar a passar na nossa vida. E até podemos não entender desde a perspectiva da nossa ordenação moral do mundo. As necessidades espirituais não se resolvem com materialismo. As necessidades espirituais não se resolvem com sensações de adrenalina. As necessidades espirituais resolvem-se permitindo que Deus seja Senhor em cada área do nosso viver. Gostaria de vos convidar a abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 27, e vamos ler o versículo 19, o 23 e depois o 24. Mateus, capítulo 19, vamos ler... Mateus 27, versículo 19. Mateus 27, 19, o texto diz o seguinte: estando ele no tribunal, a sua mulher mandou dizer-lhe: não entres na questão desse justo, pois num sonho muito sofri por causa dele. E se avançarmos para o versículo 22, o texto diz: disse-lhes Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. E no versículo 23 encontramos as seguintes palavras: Pilatos, porém, lhes perguntou: que mal fez ele? E eles mais clamavam: seja crucificado. Vamos concluir para já esta leitura. E a primeira pergunta que fazemos esta manhã: como é que podemos ter acesso ao coração de Pilatos? Hoje falamos muito em reavivamento e reforma. Reavivamento é a ressurreição das nossas capacidades espirituais, da nossa vida espiritual. A reforma é a mudança de hábitos, de práticas, de motivações. Quando o nosso foco está apenas no reavivamento, nós vivemos a chamada espiritualidade sem compromisso. Quando o nosso foco está apenas na reforma, nós podemos ter um ênfase excessivo no legalismo. Por isso é que é importante viver estas duas dimensões. E a nossa sociedade pós-verdade vive mais do que nunca, hoje, uma espiritualidade sem compromisso. Pilatos era um homem com dúvidas. E um homem com dúvidas é um homem descomprometido. Um homem descomprometido. Onde é que se pode encontrar um mensageiro para falar com Pilatos? Os recursos de Deus são inesgotáveis e, se necessário for, até as pedras falarão. E a providência de Deus atuou através de um sonho. A ciência que interpreta os sonhos chama-se a oniromancia. Deus pode chegar a qualquer coração, por mais endurecido que este seja, enquanto durar o tempo de graça ou enquanto tivermos o nosso último suspiro. Nunca deem ninguém por perdido. E esta tarde, nos batismos, vocês vão perceber isso. Enquanto durar o tempo de graça, nunca deem ninguém por perdido. Não faltem hoje às 16 horas. Eu pessoalmente, queridos irmãos, não acredito que um sonho tivesse efeito sobre a minha mente. Porque eu considero demasiado racional, às vezes até demasiado racional, e por isso eu não acredito que este método pudesse convencer-me. Eu até desconfiaria do mesmo. Mas existem determinadas mentes que estão predispostas a esta metodologia, que também é bíblica. E para esses, um sonho pode ser elemento de revelação. Passei por uma igreja em que existia um irmão que tinha sonhos de teor apocalíptico. E às vezes estava angustiado. Muitas vezes no final do culto eu tinha que perder algum tempo com ele,
para poder explicar-lhe. É verdade que Freud e Jung têm algumas teorias sobre os sonhos, dizendo que estes são memórias, desejos, emoções, que podem estar reprimidas, algumas até desde a nossa infância, ou, na sua teoria, a forma que esta é uma forma também de consolidar a nossa memória, organizar as sinapses, a mente. Mas quando entramos numa dimensão religiosa ou profética, esta ou estes sonhos devem estar de acordo com a palavra de Deus. E muitas vezes eu tive a oportunidade de dizer àquele querido irmão, se os seus sonhos não estão respaldados na Bíblia, e se aquilo que me está a dizer não se confirma, não dê crédito aos mesmos. Porque às vezes há outras fontes que nos inspiram. Mas Pilatos tornou-se acessível através do sonho da sua mulher. Afirmava um autor cristão, se Pilatos tivesse ele próprio sonhado aquele sonho, ele não teria dado qualquer importância. Porque a mente de Pilatos também não era predisposta a sonhos. A única breve descrição que possuímos da mulher de Pilatos encontra-se no Evangelho de São Mateus. E dá-nos certamente uma impressão. Porque ela queria impedir que Pilatos atuasse de forma injusta para com Cristo. Enviar uma advertência através dela era uma forma criativa de poder chegar ao coração de Pilatos. Provavelmente, deixem-me dizer-vos, que era a única forma. E muitas vezes Deus utiliza as únicas formas que Ele tem disponível para poder chegar ao nosso coração. Seja qual forem as formas. Se a sua amada esposa estava perturbada, era certo que esse estado de espírito incomodaria profundamente Pilatos. Logo, não era um pequenino problema que ela estava a vivenciar. Porque se a mulher de um magistrado interrompe uma sessão judicial para lhe transmitir uma mensagem, é porque efetivamente era algo sério. Hoje, nos nossos tribunais, ou até no Tribunal Constitucional, não é regular, não é comum nós vermos familiares interromper sessões judiciais para comunicar alguma mensagem aos seus queridos. Teria que estar a passar algo muito grave para que um juiz, um magistrado, fosse interrompido no seu trabalho. Ora, se esta esposa era muito amada, quer dizer que as suas palavras devem ter surtido um grande efeito na mente de Pilatos. Ela diz, sofri muito em sonhos. Mais uma vez a palavra sonhos está no plural. Daqui a uns meses atrás eu falava sobre os sonhos que Nabucodonosor tinha. Não foi apenas um sonho. Eram vários sonhos. Para não ser considerado e interpretado como uma ação fortuita. Um conjunto de sonhos demonstrava exatamente que Deus estava a querer revelar algo a Pilatos. Como é que se chamaria esta senhora? Nós temos, através da literatura extra-bíblica, através de Tácito e através também de Flávio Josefo, a tradição atribui o nome a esta senhora chamada Cláudia Prócula. Seria o nome, Cláudia Prócula. E nós podíamos dizer, ó Cláudia Prócula, o Senhor fez bem em confiar esta mensagem em lábios persuasivos, ternos, para o seu marido, porque dela brotaria uma influência 10 vezes maior. Quando está em jogo a nossa vida eterna, a misericórdia de Deus pode avisar-nos através de vários instrumentos. Pode ser através de um familiar, pode ser através de um sonho, pode ser através de várias circunstâncias que possamos estar a passar na nossa vida. E até podemos não entender desde a perspectiva da nossa ordenação moral do mundo. A tradição também declara que esta senhora um dia converteu-se ao cristianismo, muito provavelmente pela influência de uma serva sua. E a igreja grega, assim também como a igreja copta, colocaram-na no seu calendário. Nós não temos muitas evidências bíblicas sobre este facto. Apenas quando escavamos um pouquinho mais na literatura extra-bíblica. O que nós sabemos é que a sua influência procurou impedir que o seu marido cometesse uma loucura. Quão frequente uma terna e dedicada irmã
ou familiar pode exercer uma influência positiva sobre os seus queridos. Muitas vezes na história do grande conflito, Deus interviu e providenciou a sua misericórdia através desta forma. Ainda hoje, o nosso Deus converte um membro de uma família para que este seja um missionário entre os seus demais membros. Os afetos, por vezes, possuem mais poder que a eloquência. Ainda hoje, nós vemos Deus atuar desta forma. E por isso a mensagem da mulher de Pilatos, de Cláudia Prócula, era o ultimato de Deus. Um ultimato de Deus para Pilatos. Este não voltaria a adverti-lo nunca mais. E mesmo Jesus Cristo, o justo, no Sinédrio, permaneceu em silêncio perante Pilatos. Não disse nada. Queridos irmãos, poderia acontecer que algum familiar nosso, algum irmão nosso, algum líder representassem a última mensagem de Deus na nossa vida? Talvez o esforço final do anjo admoestador para conduzir-nos a uma mente renovada, para conduzir-nos a um coração convertido, um amoroso parente que suplica, que intercede em oração, em aconselhamento, poderia ser considerado o último assalto de amor sobre um espírito obstinado. E depois seremos abandonados aos nossos próprios caminhos. A seleção desta mulher foi claramente um canal do Espírito de Deus, dirigido pela infinita sabedoria. Assim nós podemos concluir que o Senhor tem os seus agentes onde os missionários profissionais não podem entrar. Ele envia crianças a testemunhar onde um pregador jamais seria ouvido. Ele move uma piedosa mulher para proclamar o Evangelho, sobretudo com a sua vida, onde a Bíblia não pode ser lida. Há pessoas que nunca vão ler a Bíblia, vão apenas ler a nossa vida. Ainda hoje, Ellen White diz várias vezes que há assembleias de homens, onde se tomam decisões profundas que afetam a humanidade, que anjos de Deus, influenciando líderes, ali estão, para que não se cometam torpezas nem atos inconsequentes. Assim, nós queremos dar graças a Deus, porque desta forma Ele entra em todos os lugares, mesmo aqueles que nós consideraríamos inacessíveis. E permitam-me acrescentar que onde Deus não utiliza um sonho, Ele vai utilizar outros métodos. Ele pode ter acesso à consciência dos homens através de meios visíveis, como uma mulher, mas através de meios invisíveis, como uma oração. Ele pode introduzir verdades, pensamentos na nossa mente que ali estão a amadurecer e que no tempo certo eles vão frutificar para a eternidade. Verdades que ficam enterradas no tempo, mas que em tempo oportuno darão o seu fruto. Verdades que fazem doer e que nos interpelam na nossa vida pecaminosa, como o caso de Balaão, que foi interpelado por um jumento, por um burro. Verdades que podem confrontar a nossa permissividade ou a nossa alienação em relação aos princípios. Verdades que nos podem confrontar no nosso relativismo em relação aos mandamentos de Deus, em nome das circunstâncias. As circunstâncias têm o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e, infelizmente, focam-nos no que é momentâneo, nas coisas temporais. Deixem-nos dizer que as necessidades espirituais não se resolvem com materialismo. As necessidades espirituais não se resolvem com sensações de adrenalina. As necessidades espirituais resolvem-se permitindo que Deus seja Senhor em cada área do nosso viver. E por isso um ênfase excessivo nas circunstâncias pode retirar-nos o discernimento espiritual. Jesus disse: aqueles que fazem provisão apenas para o corpo estão numa situação delicada, periclitante. Se formos a Lucas, e eu gostaria de convidar os nossos irmãos a abrir as vossas Bíblias, em Lucas no capítulo 12,
versículos 19 a 20. (12, 19 a 20). Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado, para quem será? Para quem será? Jesus disse que aqueles que fazem apenas provisão apenas para a sua existência temporal, para o seu corpo e não para a alma, são loucos e estão a jogar profundamente com a sua eternidade. Aqueles que têm uma família, como a mulher de Pilatos, devem procurar produzir um ambiente espiritual lá em sua casa. Utilizar a influência para enobrecer os restantes membros da família, para trazer salvação. Nós não queremos ser melhores do que os outros. Não há lares que sejam o modelo, mas podemos ser exemplares, referências positivas. Podemos ser melhores do que fomos ontem. E esse é o objetivo do cristianismo. Lembrem-se desta mulher, no momento em que entrega a mensagem de advertência ao seu esposo. E o Senhor também nos diz: vão e façam o mesmo. Nunca deixem de dar uma palavra, uma exortação, que poderia fazer a diferença na vida de alguém. Todos nós, de uma forma gentil, somos chamados por Deus para levar de forma decidida e sábia o perfume do Evangelho. E se puder ser alguém querido, com sensibilidade a fazê-lo, é melhor do que ser através de tempestades, de raios, ou de uma situação inesperada na nossa vida, como aconteceu também na história bíblica. Isto significa que em cada ocasião podemos repreender o pecado e promover a santidade. Mesmo que esta posição não seja popular nem pacífica. Devemos advertir por aquele que nos enviou, que é Jesus Cristo, que ainda não foi cometido o ato fatal. E a Bíblia descreve o ato fatal como o pecado contra o Espírito Santo. Alguns perguntam muitas vezes o que é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo não é nenhum pecado específico. Não, não é isso. O pecado imperdoável que a Bíblia apresenta. O pecado contra o Espírito Santo sou eu, que não quero mais ser perdoado. Cheguei a um ponto sem retorno. E às vezes eu posso não ter essa consciência. Pilatos está sentado agora no tribunal. E o tribunal é um lugar de decisões. Algumas delas estão relacionadas com a eternidade. O tempo passa depressa. E por isso nós devemos agir antes que se cometa um crime de sangue. E se nós estivéssemos ali, falaríamos também com Pilatos. Detenham-no. Detenham Pilatos. Antes que este ato seja consumado. Não te envolvas, Pilato, com a questão deste justo. Não te envolvas com Jesus Cristo na perspectiva de condenação. Quer queiramos, quer não queiramos, todos estamos envolvidos. De acordo com a história que eu contava esta manhã aos pequeninos, alguns de nós gostamos de estar no muro. Mas o muro é do nosso adversário. É do inimigo. O Senhor chama-nos a decidir. Pilatos não se pôde isentar. Nós também não. As decisões que não tomamos em prol da verdade ser-nos-ão imputadas. Ainda que eu não saiba de falar de forma eloquente, o Espírito Santo capacitar-me-á a trabalhar com os Pilatos desta vida. Porque existem vários. E neste sentido, eu arrisco-me a dizer que, humanamente falando, o melhor instrumento para tocar a consciência da sua mulher, a consciência dele, neste caso, seria a sua mulher. Foi este o instrumento que Deus utilizou. Ela falou de forma amorosa, mas decidida, com senso de urgência. Mas mesmo a advertência de Cláudia Prócula foi em vão. Porquê? Por que razão? Primeiro, a reputação de Pilatos estava envolvida neste assunto. Pilatos temia perder a sua popularidade e, consequentemente, o seu cargo de governador. Os judeus podiam se ir queixar
ao imperador Tibério. E Pilatos, desta forma, perderia a sua posição lucrativa. Hoje, pessoas estão a impedir que muitos crentes se posicionem pela verdade. Amamos ser populares. E a autoestima de muitos mede-se pelos likes que recebem nas redes sociais. Nós apreciamos o materialismo e temos medo de perder as nossas posições. E como tal, preferimos não envolvermos. E quando não nos envolvemos, por vezes já tomamos a nossa posição. Muitos não se permitem ser sinceros ou retos, porque isso traria um preço demasiado elevado. E por isso preferimos o chamado politicamente correto. Tememos que ao sermos verdadeiros cristãos, como Cláudia, este facto poderia representar a perda de uma amizade. Talvez o patrocínio de um patrão iníquo ou influente. Ou talvez a aprovação de um grupo de amigos na sociedade que não se regem pelos mesmos valores e ideologia e por isso nós não queremos ceder. Não nos queremos comprometer. E como Pilatos, somos homens e mulheres com dúvidas, descomprometidos. Avaliamos o custo, mas o preço é demasiado elevado. E por isso resolvemos ganhar o mundo, ainda que percamos as nossas almas. A segunda razão explica o porquê da petição de mulheres, a mulher de Pilatos. Pilatos, podíamos dizer que era um covarde moralmente falando. Ele era o homem que chefiava todas as legiões romanas da Palestina. E nós sabemos também, pelo mesmo historiador Flávio Josefo, por Tácito e também pelo apologeta Orígenes, como alguns também o referem, que procurando mitigar uma revolução samaritana que aconteceu armada no Monte Gerizim, o massacre, a carnificina foi tão grande sobre o comando de Pôncio Pilatos que o imperador Tibério acabou por depô-lo da sua posição. Ou seja, aquela decisão popular, confortável, também não o ajudou na sua carreira temporal. Este homem acabou por perder a eternidade e perdeu também uma grande carreira política e militar. Às vezes queremos ganhar tudo e perdemos tudo. Multidões de pessoas caminham para a ruína moral e eterna porque desistiram de lutar, desistiram de tomar decisões, não possuem a firmeza de caráter para dizer não, não querem nadar contra a corrente. A verdade é que todos nós estamos num barco com Jesus, mas se não remarmos na mesma direção, o barco não progride, o barco não avança. Ou seja, não basta apenas estar no barco. É importante tomar decisões. São criaturas que preferimos perdermos eternamente do que enfrentar pequenos momentos de escárnio momentâneo. Ellen White diz que ainda assim um dia quando estivermos no céu, tudo aquilo que passamos aqui na terra vai ser considerado uma experiência pequenina. Ainda que hoje nós possamos ver como algo grande que nos faz sofrer. Apocalipse no capítulo 21 no versículo 8, ele diz, João, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, a sua parte será no lago de arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. No entanto, ainda que existisse covardia em Pilatos, existia também presunção. Aquele que tinha medo de fazer o que era correto, atrevia-se a incorrer na culpa de derramar sangue inocente. Por isso, Pilatos resolveu o problema. Mandou vir uma bacia com água e, simbolicamente, lavou as suas mãos. Como é que é possível? Não se pode lavar o sangue com água ou branqueando alguma situação. Pilatos ficou em cima do muro. Ele não se quis comprometer. Permitiu-se continuar com dúvidas, intencionalmente. Dizemos que ele foi indiferente. Em certa ocasião ouvi um autor dizer que o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença.
a indiferença. E Pilatos foi indiferente. Aplicando isto sobre as nossas vidas, nós podemos pensar: em que situações é que nós também somos indiferentes? Em que momentos também somos interpelados eticamente, moralmente, e permitimos a nós próprios ser indiferentes? Quando vemos a necessidade de alguém e não ajudamos, porque o problema não é nosso, é da igreja, é das autoridades, é dos assistentes sociais. Mas o apóstolo São Tiago, no capítulo 4 e no versículo 17, ele diz: portanto, aquele que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. A omissão do bem é pecado. Muitas vezes nós não nos intrometemos no assunto, não nos queremos intrometer nos assuntos. Fazemos como Pilatos e dizemos: ninguém pediu a minha opinião. Porque se eu disser algo, ainda me vou prejudicar e vou até conquistar inimizades. Conquistar inimizades, se eu tiver que me posicionar ao lado de Jesus Cristo, eu estou disposto a posicionar-me ao lado de Jesus Cristo. Que assim seja. A Bíblia também diz: é preferível agradar a Deus do que aos homens. Viver a ética cristã hoje em dia está fora de moda, porque nós vivemos no mundo do politicamente correto. A pergunta é sempre: o que é que eu vou ganhar com isto? O que é que eu vou perder com isto? Será que é assim mesmo que devemos agir? Onde é que está o louvor e a virtude de fingir pensar aquilo que verdadeiramente não pensamos? A nossa sociedade vive o passageiro como se fosse eterno e vive o eterno como se fosse passageiro. Os valores estão trocados. E é neste paradigma que é confortável, por vezes, lavar as nossas mãos das nossas responsabilidades morais, espirituais e éticas. Pilatos tinha muito medo dos homens, mas não temia ao Deus eterno. Esta é a razão pela qual muitos homens e mulheres não serão salvos. São presunçosos e atrevem-se a desafiar o Senhor. Por isso dizíamos há pouquinho que o coração de Pilatos era perverso. Por um lado ele reconhecia que Jesus era inocente, mas por outro lado ele não reconhecia e não queria libertá-lo. Por outro lado ele também valorizava em demasia os privilégios e prazeres temporais. E estes desequilibraram a sua balança espiritual. Pessoas de coração duplo não se arriscam ou não se atrevem a correr riscos espirituais. Entretanto, correm o terrível risco de serem deixadas para sempre fora da presença de Deus, onde nem o Espírito de Deus os poderá mais alcançar. A indecisão é um fruto da carne. Ser descomprometido é um fruto da carne. Observem que a mensagem que Pilatos recebeu era claríssimo. E Ellen White abre o véu também no livro de Já Todas as Nações. Ela diz que foi um anjo de Deus que visitou Cláudia. Não foi um devaneio da sua mente, como poderia explicar Jung, Freud e outros psicólogos, filósofos. Foi um anjo de Deus. E esse anjo de Deus mostrou a Cláudia a cena que estava a passar na sala tribunal e mostrou-lhe também a gloriosa vinda de Jesus Cristo. E aquela mulher ficou impressionada e fez-lhe ver que era uma terrível maneira de pecar. Aquilo que o seu marido ia realizar em breve era uma terrível maneira de pecar. Queridos irmãos, poderei estar a dirigir-me a alguém esta manhã que tem vivido longe do ideal de Deus, em práticas pecaminosas, de uma forma aberta ou escondida. Rogo-vos também, em nome de Jesus, que possamos conseguir interromper este ciclo e, se necessário for, pedir ajuda. Não há problema nenhum. Levantando-nos dos nossos pecados e posicionando-nos ao lado de Jesus Cristo. Pilatos pecou, estava a pecar de forma consciente, depois de várias advertências. É algo terrível pecar contra a oração de alguém que intercede por nós. Queridos jovens, é algo terrível pecar contra a oração de um pai, de uma mãe.
que intercede por nós. Também aqueles que nos estão a ver lá em casa. Eles colocam-se no lugar de brechas, intercedendo. Não seria de resto pura imaginação que concebêssemos que no último dia, quando Jesus se sentar no seu trono, Pilatos estará ali para ser julgado pelas suas ações e que a sua esposa vai ser uma testemunha viva contra ele. Eu posso imaginar que no último grande dia haverão muitas cenas parecidas, em que aqueles que nos amaram mais, aqueles que oraram mais por nós, eles vão produzir as mais válidas evidências contra nós na sala do Tribunal do Universo, se ainda estivermos longe de Deus. A mãe de Charles Spurgeon era uma crente zelosa e um dia disse aos seus filhos: se vocês rejeitarem a Cristo e perecerem, vocês não vão poder dizer que eram ignorantes. E no grande dia eu vou ter que dizer amém. A mãe dizer isto aos filhos. Eu vou ter que dizer amém na vossa condenação. Mas a boa notícia é que hoje ainda é o dia da salvação. Agarremos-nos hoje à mão do Onipotente, à mão do nosso Salvador. Ele quer ajudar. Esta manhã foi transmitida uma visão. A mesma visão que foi transmitida a Pilatos. É a mesma visão que é transmitida transversalmente e universalmente a todos os filhos de Deus. Hoje ainda é o dia da salvação. É importante voltarmos para Cristo. Nesta missão, o Senhor não nos chamou para mandar. Chamou-nos para servir. O Senhor não nos chamou apenas para exercer cargos. O Senhor chamou-nos para sermos seus discípulos, para ouvir a sua voz. E isto é o mais importante. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Estamos aqui todos de passagem. Há pessoas que vivem como se fossem ficar aqui para sempre. Todos estamos de passagem. E hoje, quando acordei, comecei a pensar nos meus 45 anos. A primeira mensagem que eu recebi, e agradeço, foi a querida Guida, ontem, depois do pôr do sol. Mas a minha mãe ligou-me também hoje de manhã cedinho. E quando eu lhe disse que tinha 45 anos, ela disse: o tempo passa tão depressa. Tão depressa. Há pouco tempo era um teenager. Mas estou-me a aproximar do pôr do sol da vida. E é por isso que nós devemos aproveitar rapidamente o tempo que o Senhor nos dá para entregarmos o seu coração a Ele. Voltemos a Cristo. Vivamos em verdade, amor e justiça. E assumamos as nossas responsabilidades como filhos de Deus. E se o fizermos desta maneira, nós não vamos ser homens e mulheres com dúvidas, ou descomprometidas, ou descomprometidos. Vamos ser pessoas comprometidas com Jesus Cristo. E isto vai fazer a diferença. Eu termino apenas com uma interrogação que levaremos para casa. O que é que vamos fazer de Jesus Cristo, chamado Filho de Deus?